Obrigada por estar mais uma vez aqui contribuindo, nos ensinando tanto. É sempre um prazer ajudar. Quando precisar, é só chamar. Eu não sou rapper não, mas eu estou inspirado hoje. Nossa, então calma aí, vai ter que ter live de 3 horas. Já tô com meu caderno, eu tava falando pro pessoal aqui, já tô com meu caderno, ó, com a caneta na mão e a calculadora, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que você desse uma palhinha aí, por que que é tão importante saber de saúde financeira? Por que que a gente tem que se preocupar hoje com isso? Pô, hoje mais do que nunca, né? Mas, Tá todo mundo sem dinheiro. Enfim, a gente vai falar sobre isso também. Como é que a gente faz com esses boletos todos que estão chegando, né? Pelo menos a uhum, ideia é falar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que saúde financeira é igual a tranquilidade. Por que botar esse tema num talk de saúde? Porque quando você não tem tranquilidade financeira, isso pode impactar a sua saúde, porque é muito ruim você ter boleto chegando e não ter dinheiro para pagar. Isso faz com que o cortisol vá lá em cima, né? O seu uhum. processo catabólico Estressado. aumenta, o seu sistema imune fica deprimido. Então, em momentos de crise, né? E a gente já falou sobre crise naquela primeira live, aquela coisa do Einstein, né? Como é que é importante a crise para impulsionar a gente para Sim, que frente, quem enfim. não viu tá no YouTube, gente. Só entrar lá no link Isso. da bio que o Renato Na, falou lindamente sobre isso. na primeira vez, né? Falamos sobre crise. Estamos vivendo um momento de crise financeira de todos nós, né? Então, existe na Forbes, a Forbes Brasil, a revista, e tem um colunista chamado Nelson Williams. Ele é um advogado, né? E ele relaciona muito saúde e dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que ter na vida é saúde. E a segunda Uhum. coisa é dinheiro. Não estou dizendo que a gente precisa ter muito dinheiro, mas a gente precisa ter dinheiro, né? Um mínimo de dinheiro. Então, nós profissionais, nós professores, né? Eu sei que vai ter muito fisioterapeuta, enfim, psicólogo, que pode estar assistindo a gente, mas nós, professores, muitas vezes somos execrados quando a gente fala de dinheiro. Não, mas como? Dinheiro? Parece que é feio a gente ganhar dinheiro. Não, a gente está ajudando a vida das pessoas e a gente tem que entender que a gente ser bem remunerado por isso faz parte, né? É importante. Então, a primeira coisa que eu queria era fazer esse relacionamento entre Uhum. ter dinheiro suficiente para ter uma boa qualidade de vida é uma questão de saúde, sim. Você ter dinheiro até para doar aos outros é uma questão de saúde, sim. Porque quando você doa o seu dinheiro para alguém, isso está fazendo bem para o teu sistema imune, está fazendo bem para a sua fisiologia. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas pô, você vai dar dinheiro no sinal, você não sabe que ele vai comprar droga, aí o que ele vai fazer com a minha doação é problema dele. Eu fiz aquela doação para melhorar a minha saúde. Então agora vamos falar como é que a gente tem dinheiro para poder fazer isso, né? O Renan disse muito bem sobre isso, de quando a gente doa, o que que acontece no Sim, nosso país, explicou muito sim, bem disso. sim. Na live dele ele foi brilhante quando ele colocou isso aí, né? Quer dizer, está tudo interconectado, né? A psicologia positiva, finanças, treinamento, fisiologia, neurociência. As pessoas têm que entender que nós somos uma coisa só. Nós somos uma coisa só, não só nós, como a nossa inter-relação. Eu acho que essa pandemia veio para trazer isso para a gente, E né? sabe o que eu acho engraçado, Renato? Como a gente não aprende isso na faculdade, né? Como a gente. Muitas pessoas não têm nem noção de que isso é importante e aí se forma e tem que aprender aqui. Eu Então, vou mais longe. Eu fico indignado como a gente não aprende isso no colégio. Porque a é fundamental. faculdade, a faculdade, coitadinha da faculdade, já fui professor universitário, né? É uma missão muito ingrata. E olha que eu ministrava aula de treinamento desportivo, que é a minha paixão, né? E mesmo assim, eu deixava os alunos escolherem os temas, quer dizer, eu tinha aula de preparação física de surf, Legal. patinação, fisiculturismo, cada um apresentava um seminário, eu tentava fazer a coisa mais customizada possível, mas a faculdade, ela tem que, na realidade, ela dá uma pincelada em tudo. Se você pedir para a faculdade ainda falar um pouco de grana, de dinheiro, de como ter dinheiro, eu acho que isso tinha que estar no colégio. Né? O cara entrou no ensino médio, ele tem que aprender a trabalhar com dinheiro, ele tem que aprender a poupar. Um país forte é um país de uma população que poupa, que planeja o uso do dinheiro.
E a gente não aprende isso no Acho que colégio. está travando um pouco. Eu estou te escutando bem. Pergunta para a Tá bom? galera aí. Oi? Eu estou te escutando. Você está me escutando? Ótimo. Tá ótimo? Foi Tá eu, todo o mundo problema dizendo foi que tá comigo, ótimo desculpa. aqui. É. É, o problema foi Beleza? comigo. Botei no meu 4G. Desculpa. Beleza, vamos Eu lá. tava falando do. Eles ouviram e que importa. Eu já conheço um pouco esse seu discurso, então não vou pedir pra você repetir, não. Depois eu assisto no YouTube. Bom, então a primeira coisa que eu queria falar e que eu acho fundamental e vai ser importante para esse gancho desse momento difícil que nós estamos falando é sobre controle. Uhum. Não é impossível você ter saúde financeira se você não controla os seus custos fixos. Então você vai E ensinar a você gente a como juntar dinheiro, é isso? vou ensinar vocês Agora? a como juntar dinheiro. Então vamos lá pro primeiro tópico. Vou Primeira coisa anotar. para juntar dinheiro é saber quanto você gasta, Aham. né? Porque você sabendo exatamente quanto custa o seu custo fixo, isso vai variar muito com o momento de vida de cada um, porque um tem filho, outro não tem filho, um mora na casa do pai, outro não mora na casa, né? Mora se sustenta. Então, é importante você controlar o quanto você precisa para viver ali, ponto. E não se contente em ganhar o que você precisa para viver, porque você vai ver que tem uma opção de outras coisas que você vai ter que poupar, inclusive para férias. Então, uma coisinha muito simples, um ditado popular que fala: cuide dos tostões que os milhões se cuidam. Para cuidar dos milhões, tem muita gente no mercado financeiro louco para cuidar dos milhões quando você tem milhões. Mas, às vezes, você tem uns gastozinhos no dia a dia que, quando o cara é muito rico, tudo bem, mas nós, réis mortais, às vezes faz diferença, né? E a gente viu a live de finanças aqui do Gato, e o Gato falou do cafezinho, que é um exemplo típico, né? Do cafezinho do dia a dia, né? Eu que gosto de café, então gasto uma fortuna com café. Aham. E só para a gente fazer uma conta rápida aí, tu tá com a calculadora aí, não tá, Rafa? Tô. Faz aí. 5 vezes 264. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Ih, não, meu iPad não tem calculadora. Não Mas o tem pessoal vai problema. ajudar a gente aí. 5 vezes 264. Vai dar mais ou menos R$ 1.300. A Aham. galera vai fazer daqui a pouco aí e vai ver. Cara, R$ 1.300 é uma passagem aérea. Se a gente vai falar de férias, né? Pô, tudo bem, eu tenho R$ 1.300 para gastar com cafezinho por ano, beleza. Mas se você não controlar, você não vai entender que você está gastando R$ 1.300 por ano com um cafezinho. Ah, beleza. Pô, mas o cafezinho é o meu prazer. Eu também concordo que prazer, lazer, é uma coisa importante para a qualidade de vida, tá, gente? Então, eu não estou aqui execrando o cafezinho. Eu só estou dizendo que você só pode tomar cafezinho se você tiver sobrando por ano R$ 1.320 por ano. Se sobrar R$ 1.320 por ano, toma um. Se sobrar 2.600, toma dois. Não tem problema, cara. Mas se não está sobrando, você não pode tomar o cafezinho. Sinto muito. Se você não tem R$ 1.300 para pagar na sua passagem aérea e você precisa de férias, qual é o profissional liberal que não precisa de férias? Gente, lazer é bom para a saúde, é fundamental para a saúde. Você tem que pensar nas suas férias não como um luxo, mas como uma questão de saúde, sim. Você tem que programar, tirar 15 dias. Se você não tem, a gente vai fazer essas contas também. Uhum. Já tô com a calculadora. Quando a gente fala sobre controle, a gente fala assim, pô, vamos tirar férias, né? Então, eu já controlei tudo que eu gasto, tá? Eu tenho ali o que eu preciso para luz, gás, moradia, faculdade, enfim, as coisas que eu tenho que pagar. Colégio de filho, enfim. No momento que eu tenho isso, e eu sou um profissional liberal, que é para quem nós estamos falando hoje aqui, e eu quero tirar férias. Eu vou tirar um mês de férias. Porque, pô, eu trabalho muito, de 6 da manhã às 9 da noite, eu mereço um mês de férias. Legal. Quem paga as tuas contas quando você sai de férias? Você vai cobrar do teu cliente. Se você é fisioterapeuta, então, nós, professores, ainda fica mais fácil de administrar isso, né? Se a agenda não está lotada, você cobra o mês que você não ministrou aula, compensa depois.
dilui esse mês ao longo dos outros meses, mas o fisioterapeuta e o psicólogo. O cara não atendeu, eu vou pagar uma sessão que eu não tive para você tirar férias? Os caras não recebem. Então, ou o profissional de educação física, que ainda não tem essa maleabilidade com seus clientes, ou os outros profissionais, eles têm que efetivamente guardar. Se eu quero tirar um mês de férias, pega aí e faz 100. Vamos supor que o meu custo seja 100. Eu não vou ficar um mês sem ganhar dinheiro para viajar? O meu custo fixo eu tenho que ganhar nos outros 11 meses. Se eu pegar 100 e dividir por 11, eu tenho 8, alguma coisa. Então, eu tenho que guardar 8, alguma coisa do que eu ganho para pagar os custos fixos para eu tirar férias. Entendeu, Rafa? Uhum. Se você não tem controle, isso vai se perdendo. Eu digo que dinheiro no banco é um perigo se você não tem controle. Porque você olha o teu saldo e fala, nossa, tá cheio de dinheiro lá. Pega a tua mulher, pega teu negócio, vai pro restaurante, aí compra uma garrafa de vinho, faz aquele negócio. Aí chega o IPVA, chega o IPTU em janeiro, material escolar, se você tem filho, aí você, buf. Não, cara. Você tem que pegar todas as despesas que você tem ao longo de um ano, despesas que são uma vez por ano, 2 vezes por ano, você tem que dividir por 12. E você tem que guardar esse dinheiro. Se você, e digo mais, se você ainda vai usar ele só em janeiro, é porque agora, graças a Deus, o juro está baixo e a gente tem que botar o dinheiro para produzir. Porque quando eu era jovem, tinha tanta inflação que a galera que tinha dinheiro ganhava dinheiro na praia, né? E a produção não era movimentada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm que trabalhar para fazer a coisa funcionar. Uhum. Então, se você quer tirar férias, você vai ter que guardar esse dinheiro e botar esse dinheiro, talvez, num rendimento. Porque, por menor que seja esse rendimento, você só vai gastar ele em janeiro. Se você está em fevereiro, março, abril, maio, junho, tira ele da tua conta, bota no investimento para em janeiro você ter isso. É muito bom quando chega em janeiro, chega o carnê do IPTU, você vai lá e pau. Chega o IPVA, você vai lá e pau. É tranquilo, a pessoa está tranquila, por quê? Porque ela não se empolgou com aquele dinheiro que estava na conta. Tudo isso passa pelo controle. Tudo isso passa por você saber quanto você custa em cada coisa. Então, quando a gente está falando disso, Rafa, a gente está falando de disciplina. Então, eu Bernardo já falou falei isso aqui em cima, disciplina financeira. No momento que a gente fala sobre controle, a gente também tem que ser disciplinado. A gente é disciplinado para estudar, para atender bem os clientes, não é? Todo mundo estudando a beça nessa quarentena. Você está vendo como é que está tudo interconectado? Está vendo como o dinheiro ele gera saúde? Porque se eu tenho disciplina, se eu encaro o dinheiro como uma coisa que ela não é minha, o dinheiro não é meu, o dinheiro está comigo. Então eu tenho que tratar ele com carinho para não ver ele indo embora. Por exemplo, o meu carro. Quem me conhece sabe que o meu carro é um carro vagabundo. Dá para ter um carrinho melhor, mas o meu carro é um carro vagabundo. Por que o meu carro é um carro vagabundo? Porque aquele desgraçado faz 14 quilômetros com litro. Porque na época que a gente estava trabalhando muito, agora a gente está trabalhando 30%, 40% que trabalhava antes. Mas quando a gente estava trabalhando muito, meu carro ficava na beira da praia 3, 4, 5 horas. Eu vou ter um carrão para depreciar na beira da praia. O dia que eu parar de dar tanta aula, eu compro um carro melhor. O dia que eu parar de andar 3.000 quilômetros por mês, eu compro um carro que não seja tão econômico. Entendeu, galera? É isso. Tem que fazer conta, tem que ter disciplina, tem que entender aonde você quer gastar o seu dinheiro. Agora, o meu carro é vagabundo. Mas quando eu saio para viajar com a minha família, eu fico num hotel bom. Eu não saio de casa, no meu conforto, para levar meus filhos e minha companheira para um lugar ruim. Eu trabalhei tanto para isso. Então, aí entra aquela outra questão que a gente falou lá atrás, na primeira live, que é autoconhecimento. Então, quem é você? Como é que você quer tratar a sua família? Como é que você quer viver? Você é um mochileiro? Você gosta de barraca?
Então você pode gastar mais com coisas no dia a dia. Não, eu quero ter umas férias dignas, uma coisa que né, eu posso ir num bom restaurante nas férias, então eu tenho que planejar. Então a gente vai entrar outra questão. Quando a gente está falando de controle, a gente começa a ter a possibilidade também de planejar as coisas. Por quê? Bom, eu vou fazer uma conta rápida. Um carro como o meu, hoje, vagabundo, se eu for comprar um carro zero, eu vou gastar uns 40 mil, 40 e poucos mil. Se você planejou a troca do carro e foi juntando esse dinheiro e foi aplicando esse dinheiro, você pode chegar na concessionária e falar assim, não, eu quero comprar esse carro, eu quero pagar à vista. E você vai conseguir 5% de desconto. Ah, Renato, pô, 5% não é nada, né? De 40 mil, é 2 mil. 2 mil, já paga o hotel bacana lá, 15 dias no hotel bacana. Pensa bem, se você, vamos falar em 100 dólares, uma diária, no hotel razoável, né? 100 dólares, hoje dá 500 reais, né? Tá brabo o dólar, Tá. né? Não, matou minha conta aqui. Eu não tinha feito a conta antes, dancei. Só dá 4 dias de hotel só. Não dá nem uma semana, né? Porque o dólar está muito caro. Mas, enfim, com 2 mil reais, você melhora a tua viagem. Não dá para pagar o hotel bom, não. Mas dá para melhorar a tua viagem. Por quê? Porque você se planejou para fazer uma compra. Cada vez que você compra alguma coisa a prazo, provavelmente você está pagando mais. Se você consegue negociar um pagamento à vista, você tem esse dinheiro e você vai somando esse dinheiro. Ao final do ano, você comprou muito mais coisa só pelo fato de ter se planejado. Outra coisa que é importante o profissional liberal saber quando ele vai se planejar para tirar férias é o seguinte: quando que eu vou tirar férias? Porque quando a gente tira férias e a gente é profissional liberal, a gente deixa de ganhar o dinheiro. Né? Então, o melhor momento para você tirar férias é o momento que os seus clientes tiram férias. Quem é que quer fazer sessão fisioterápica entre o Natal e o Réveillon? Ou perto do Réveillon? Conversa com os fisioterapeutas que você conhece. Então, infelizmente, os profissionais liberais, eles têm que ter mais disciplina, eles têm que ter mais planejamento para poder tirar férias no momento que os seus clientes estão tirando férias, porque você perde, você deixa de ganhar menos dinheiro. Uhum. Além disso, quando você está mais disponível para o seu cliente, você fica mais na mente daquele cliente. Quando ele está de férias, se você sair de férias também, né, nós que temos uma quantidade de clientes um pouquinho maior, né, se você parar para ver, eu tenho 30 clientes, entre o Natal e o Réveillon, meia dúzia fica aí. O restante tudo viagem. Então a gente chegar para esse meia dúzia, tô precisando dar uma descansada e tal. Os caras, lógico, Renatão, vai embora, isso. Vira e mexe eu faço isso também, né? Eu dou aula sábado, domingo. Para mim não tem esse problema. Se o cara precisa de mim, eu vou lá atender ele. Mas de vez em quando eu pego uma sexta-feira e falo assim, galera, tô indo embora, estou muito cansado. Duvido que quando você se doa, você como profissional liberal, quando você se doa para o seu cliente e você precisa descansar, duvido que ele não diga, vai lá, manda bronca. Tá? Então, essa criatividade, esse jogo de cintura no planejamento financeiro é fundamental. Mas, Renato, você está falando numa situação que você já tem até algum sobrando, né? Para você poder planejar as coisas, para você. E quando a gente tem aqui no tal, como é que a gente fala em finanças? A gente fala assim, sobra mês, né? Sobra mês. Acabou o dinheiro e sobraram dias ainda. Criatividade. Então, o que o ser humano precisa? O ser humano precisa de prazer. A gente faz as coisas por prazer. Melhor somos nós que trabalhamos com aquilo que nós amamos. Por isso que a gente trabalha tanto e não sente tanto o peso do trabalho. Nem todo mundo consegue trabalhar com o que gosta. Quando você não trabalha com o que gosta, você ainda precisa ter mais lazer para você poder
ter essa válvula de escape do estresse de estar vivendo os melhores dias os melhores anos e dias da sua vida e as melhores horas do seu dia numa coisa que não te enche de prazer. Estou falando muito, a boca está secando. Então, é muito importante você ter criatividade na hora de planejar o seu lazer. Tem vários programas gratuitos, tem vários programas de baixo custo. Então, se você está sobrando mês, cara, infelizmente você não vai poder ir ao cinema. Graças a Deus tem Netflix. Graças a Deus hoje em dia você baixa coisas no computador e fica fácil de você também se divertir, né? Graças a Deus hoje em dia tem, hoje não porque a gente está na pandemia, né? Está com esse absurdo desse isolamento aí horizontal que é assim a maior aberração da ciência que eu já vi na vida, mas enfim, não cabe aqui. Estamos falando de dinheiro hoje. Enfim, então vamos levar na consideração pós-pandemia, né? Eu tô com minhas finanças aqui, tá sobrando mês. Poxa, chama as pessoas para virem para tua casa, 2, 3 amigos, né? Um casal, abre uma cervejinha, ainda é muito mais barato, racha a carne, faz uma carninha na varanda, né? Aquela churrasqueira que tem aí na tua casa boa, aberta. Tem que marcar outra ali, foi bom aquela linguiça maravilhosa. Então, você vê, e sai barato. Se você rachar ainda, é um momento que você extravasa a sua mente, você fala besteira, você ri. Rir é fundamental. A gente sabe na neurociência como é que os hormônios, né, a serotonina, quando você está no momento de prazer, pô, mas eu não tenho dinheiro, tudo bem, se vira, criatividade, vai para a praia, vê o pôr do sol, toma um coco, leva a mulher para passear. Você não pode abrir mão de ter o seu momento de lazer. E você vai precisar ter criatividade para não gastar dinheiro quando está sobrando mês. Falei muito já, hein? O que mais que a gente tem que falar aí? Férias. Você me deixou bem intrigado na última reunião que a gente teve, que você falou assim, ó, na live da Rafa, eu vou ensinar como é que você paga boleto na crise. E aí todo mundo falou, que isso? Como assim, Renato? Ensina aí. Então ensina pra gente. Paga boleto na crise. Primeira coisa que você tem que saber para pagar boleto na crise é quanto efetivamente você ganha e quanto a crise te impactou. Eu fiz essa conta essa semana agora. Eu estou ganhando 40% do que eu ganhava antes. Só. Então, se você tem uma reserva, legal. Mas quanto tempo a gente vai ficar nessa crise? A gente não sabe. Então, se você está com tudo seu controlado, porra, é chato pra caramba controlar, Renato. Hoje em dia tem vários aplicativos, você tem planilhas super simples que você vai colocando ali, gasta 2, 3 minutos por dia e coloca tudo que você gastou ali. Hoje, quem sabe minimamente trabalhar com Excel, faz uma formatação condicional numa célula e ela fica vermelha quando chega no limite que você impôs para aquela conta, né? Por exemplo, o meu carro, o vagabundinho lá. O vagabundinho lá, eu gasto 300, eu tenho uma verba de R$ 350 por mês para manutenção do carro, né? Se tem mês que eu gasto mais, a célula fica vermelha. Mas tem mês que eu gasto zero. E aí eu vou computando isso aí. A Rafa deu uma travada. Oi, tudo bem? Tô aqui. Parece que tu deu uma dormida, assim, travou você. Então, esse controle, né, quando você tem esse controle, você vê quanto foi o impacto da crise. Se você sabe quanto foi o impacto da crise, você tem que começar a negociar os seus custos fixos. Por exemplo, eu não vejo mais televisão. Não vejo mais. Eu vou tirar a televisão. Por quê? Eu não estou ganhando só 40%, eu vou ligar para a Vivo aqui e vou querer só a internet. Eu, por exemplo, tenho que negociar com os custos que eu posso. Quer dizer, eu pago o aluguel da minha mãe, eu vou ligar para o proprietário do apartamento lá e falar assim, o negócio é o seguinte, eu sou profissional liberal, você sabe isso, eu sempre paguei em dia, eu estou precisando com que você... Como é que a gente vai negociar isso aí? Então, poder de negociação é uma coisa que a gente também podia estar aprendendo no colégio. Por que a gente não aprende isso no colégio?
Por que que os pais não necessariamente na educação não, ou você tem duas maneiras de fazer isso na educação. Ou você dá uma mesada e fala, meu irmão, é isso que você tem. Controla aí seus custos e acabou, acabou. Ou então, se tem alguns pais, até no material do atalho colocado pelo Maurício, daquele garoto César, que foi um empreendedor jovem, um barato aquele material, né? Uhum. E ele fala que o pai dele nunca deu mesada porque ele queria linkar a meritocracia. Uhum. Então, quando ele fazia alguma coisa em casa, ele recebia um dinheiro pelaquela tarefa realizada, quer dizer, é mérito. Também é uma outra forma de você educar os jovens a começar a negociar. Você vê, o garoto é um fenômeno, né? É. Eu queria saber, eu ainda vou procurar o resultado financeiro dos empreendimentos dele, porque de lábia o garoto é nota 10, né? Então, num momento de crise, é muito importante com que você exerça esse seu poder de negociação. E o poder de negociação é uma coisa, num momento de crise como esse, é até mais fácil, porque todo mundo sabe que está todo mundo ruim. Então, eu tenho um aluno muito inteligente, o Gevaer, que ele fala assim, que ele fala, quando tá todo mundo ruim, não tem ninguém ruim. Porque tá todo mundo ruim. Então, quando você chega para negociar com alguém, o cara fala, pô, beleza. Vamos lá, o que você pode. Como é que você vai me pagar isso no futuro? Não vai me pagar no futuro? Né? Eu tenho alunos muito antigos. Né? Tem nego que está me pagando sem ter aula. Os caras não tiveram uma aula e estão me pagando. E como é que eu já estou aqui pensando como é que eu vou fazer para retribuir essa gratidão que eles estão mostrando com a situação. Uhum. Eles não perguntaram se eu estava precisando ou não. Eles foram até mim e falaram assim, Renatão, vamos ver aí como é que a gente vai fazer, porque a gente não quer te deixar na mão. Tem nego que me paga metade, tem nego que paga integral. Então, esse poder de negociação, agora na crise, vai ser fundamental, porque agora está sobrando mês para todo mundo. Uhum. Quem conseguiu ter disciplina, controle e poupar algum dinheiro, não está desesperado, porque vai ter que usar essa reserva durante um tempo. Quem não teve esse bom senso que a gente está colocando aqui, está passando maus lençóis e está com um pouquinho mais de cortisol no sangue. E aí, quando a gente fala sobre férias, né, que você falou, quando a gente fala sobre aposentadoria, né, colocar isso aqui pode parecer um contrassenso, né? Poxa, a gente está numa situação que está todo mundo sobrando mês. Como é que vocês estão fazendo uma live falando de férias? Galera, a gente tem que se preparar porque isso vai passar. Isso já era para ter passado, porque a gente está sendo extremamente manipulado. Não é tudo isso. O que estão fazendo com a gente é um absurdo. O que estão fazendo com a nossa saúde é um absurdo. O sistema imune das pessoas precisa de contato físico. O sistema imune das pessoas precisa de contato com fungo, bactéria, com vírus. Estão isolando a gente e essa curva, o pico era para ter sido no dia 4 a 10 de abril, agora já estão dizendo que é no dia 29 desse mês, já estão empurrando a gente para junho, tem ganhando fortuna no mundo inteiro com isso. Sim. Então, galera, agora a gente sabe que isso vai passar, então tem que parar para se estruturar, sair melhor do que antes. Todo mundo tem tempo agora. Quem não tinha uma planilha financeira tem tempo para fazer, tem tempo para brincar com ela, tem tempo para ver como ela funciona. Porque na correria do dia a dia, você vai ter 2, 3 minutos por dia para ir lá botar o seu dinheiro. Ih, não posso mais gastar nada com lazer. Meu amor, cancela o restaurante. Porque a planilha vai te falar, pô, acabou o dinheiro do lazer desse mês, meu amor, cancela a reserva. Chama o fulano para vir tomar um vinho aqui em casa porque acabou o dinheiro. Esse é o momento de você treinar isso. Esse é o momento de você ver para onde você vai querer ir, talvez em 2021, né? Porque nós vamos passar uns meses aí para recuperar dessa crise. Mas se você quer fazer uma viagem para 2021, quer dizer, eu queria estar no Canadá agora em julho, já não vou poder. Né? Eu quero ir para o Canadá no verão, eu fui para o Canadá no inverno. É uma coisa que está na minha cabeça. Eu quero curtir aquele país no verão. Eu já sei quanto custa uma passagem, eu já sei os hotéis que eu quero ficar, quanto eu vou ter que guardar para ir para o Canadá.
Uhum. Então, agora é o momento, sim, de, poxa, eu estou com 30 anos, como é que eu faço para começar a minha aposentadoria? Sim, agora é a hora. Se você tem uma curva já cuidando de como está subindo a sua receita, você saber quanto é que você pode gastar com uma previdência privada ou aonde você vai investir, e aí volta o autoconhecimento. Uhum. Eu sou de uma família extremamente medrosa, por uma série de coisas que a nossa família passou ao longo da minha. Então, eu sou um investidor conservador. Agora, eu tenho amigos que são investidores ferrenhos. Então, quem é você? Qual é o seu perfil? Não, eu sou mais arrojado. Então, aproveita a pandemia e começa a estudar sobre bolsa de valores, porque vai sobrar dinheiro. Se você é um cara que estuda, se você está se propondo às 9 horas da manhã no sábado, está ouvindo um cara falar sobre finanças, é porque você é um cara que gosta de conhecimento, você gosta de estudar. Se você gosta de estudar, você é um cara que vai se dedicar no seu trabalho. Se você vai se dedicar no seu trabalho, nenhuma crise é eterna. Toda crise tem tempo e tem uma lição. Essa crise vai passar. Então, se você está com tempo agora, estuda, cara. Estuda sobre grana. Já que a gente não deu na faculdade, não vamos execrar a faculdade, porra, já que o nosso sistema de ensino é tão ruim, que não ensina a gente lá na adolescência a cuidar do dinheiro, né? Faz isso agora. Aproveita o tempo. Sai dessa pandemia melhor do que você estava. E aí você vai poder planejar as suas férias dentro de um período que você possa pagar as coisas à vista. Uhum. Né? Sim. Você pode planejar, por exemplo, se você está passando um perrengue agora, e a má notícia é que mais crises virão para frente. Então, aproveita esse perrengue que você está passando de grana agora e guarde essa lição e começa a guardar dinheiro quando você começar a se restabelecer. Uhum. Uma das situações que pode ser muito interessante é você começar a se informar, e isso você já pode fazer durante a pandemia, o que é um seguro por lucros cessantes. Então, você vai pagar mais ou menos 4% do que você ganha num seguro que você vai, caso tenha algum problema de saúde, aí depende do contrato que você vai fazer com a seguradora, que pode ser um banco ou não, e você vai poder não ficar nessa adrenalina que muitos estão hoje, porque você vai ter feito essa poupança pagando mensalmente para uma seguradora. Uhum. Ah, Renato, mas esse dinheiro nunca mais vai voltar para mim? Aí você tem várias modalidades de seguro cessante. Você tem umas que ele é seguro e também é previdência, então parte desse dinheiro volta para você mais lá na frente. Você tem umas que é a fundo perdido, e aí provavelmente o percentual que você vai pagar é menor. Quer dizer, não tem segredo, entendeu? Uhum. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, inclusive a seguradora. O que ela está vendendo para você? Ela está vendendo a tranquilidade, que foi a primeira coisa que nós falamos quando a live abriu. Caraca, já tem 40 minutos esse negócio. Falo muito aí. Você falou, Renato, aproveitando esse seu gancho do lucro por seguro por lucro cessante, você está dando uma dica prática para gente. Tem uma pergunta da Edma que ela quer saber quais itens que são fundamentais nessa planilha. Você falou sobre planilhar, Sim. Né, os seus gastos. E o que não pode faltar? Esse seguro é uma coisa que você acha que não pode faltar? Depende. Está faltando um mês? Está sobrando um mês? Uhum. Vamos supor que sim. Não vai ter dinheiro para o seguro. Então fala para mim, o que não pode faltar na planilha para pessoas que está faltando um mês? Comida. Não pode faltar. Uhum. Moradia. Não pode faltar. A não ser que você mora com sua mãe. Aí depende do estilo de vida. E quando a gente fala de moradia, a gente fala gás, luz, condomínio, IPTU. Isso não pode faltar. Você tem que ter um teto. Você tem que ter comida. Uhum. Transporte. Para trabalhar, você tem que se deslocar. Depende do transporte. Ah, Renato, pode ser bicicleta? Talvez. Pode. Pode ser uma bicicleta elétrica? Pode. Você faz um investimento de 1.500, 2.000, compra uma bicicleta elétrica usada. Se você gasta, por exemplo, eu gasto por mês, um mês normal, tá? Trabalhando
dando 160 horas de aula por mês, eu gasto, desculpe, gente, R$ 800 por mês de gasolina. Se eu morasse mais perto da onde eu trabalho, eu podia ter uma bicicleta elétrica. Em 2 meses eu pagava a bicicleta elétrica. Um excelente investimento. Será que não vale a pena eu morar mais perto do trabalho, pagar R$ 200 a mais de aluguel e ir a pé para o trabalho? Lógico que vale. Mas para isso você tem que saber os seus custos. Quanto custa morar, né? Aqui é 1.000 e pouco. Lá é 1.500. Cara, aluga lá do lado, pô. A sua qualidade de vida vai melhorar, você não vai gastar tempo com deslocamento, você vai poder colocar mais uma aula. As pessoas têm que aprender a fazer conta. E eu não estou falando de derivadas. O cara não precisa ser um engenheiro. Hoje em dia com Excel, Renato, eu não entendo nada de Excel. Poxa, vai na internet, faz um cursinho gratuito ali de Excel. O Beabá, que você não monte uma planilha. Se você quiser, a gente te ajuda a montar, não tem problema. Tem várias aqui, entra no direct aí, manda para a Rafa. Eu preciso de uma planilha. A Rafa manda para mim, eu te mando uma. Não tem problema, está pronta aqui. Né? E para você poder se organizar e saber o que precisa. Então, respondendo à pergunta da Edma, vamos para os custos básicos. O básico é a sua sobrevivência. Isso não tem jeito. Por exemplo, hoje em dia, educação, na minha cabeça, é básico. Tá? Se educação é básico e está sobrando mês, ou seja, eu não tenho dinheiro para investir em livro, eu não tenho dinheiro para investir em curso, internet. Lembra que a gente falou da criatividade? Tudo que é curso gratuito, tá bom, você não vai ter o conteúdo inteiro, não vai ter o melhor daquele curso. Meu irmão, é o que tem. Você não pode ficar parado. Lembra do Einstein? Toda criatividade, toda angústia leva a uma evolução. Então, se você está angustiado, querendo um conhecimento e está sem dinheiro, já era o papo de eu não tenho acesso. Pô, já era. O telefone hoje em dia você tem acesso ao que você quiser. Eu uso muito pouco gravata, né? Graças a Deus, foi uma opção que eu fiz com 18 anos de idade. Mas eu tive um evento que eu precisava usar uma gravata e de repente eu fiquei desesperado, né? Aí o meu filho menor, que na época tinha 15 anos de idade, falou, o Bruno já está pedindo a planilha. O Bruno, eu te mando, Brunão, vai ser um prazer te ajudar. O Bruno foi meu aluno há muito tempo atrás. E aí o Joaquim chegou para mim, o meu filho menor, né? Falou assim, pô, pai, e eu lá apanhando para dar um nó na gravata, não dava não. Internet, né, pai? Passo a passo, parecia que eu usava gravata todo dia. Quem olhou falou assim, porra, não sabia que o cara gostava de gravata. Nunca botei gravata meia dúzia de vezes na minha vida. Então, não tem desculpa para você não ter habilidade em trabalhar com números, porque a necessidade para você cuidar dos seus gastos básicos, matemática é muito baixo. Respondi, Edma. Agora, Sim, depende. respondeu? Se tem filho, aí o que acontece? Educação do filho deve ser uma prioridade. Não necessariamente é uma que a gente chama de assinatura, né? É um item que ele tem que estar na planilha, porque o teu filho pode estudar no colégio público. É uma opção se está sobrando mês, né? Cada vez mais as pessoas estão educando os filhos pela internet também, né? Por exemplo, no Japão, isso é uma tendência, né? As pessoas, porque o ensino japonês é um ensino muito, muito quadrado. Então, isso leva as crianças a muita pressão e o Japão é o país que tem maior índice de suicídio infantil. Então, mesmo não reconhecido pelo governo, tem alguns pais que já optam por ensinos pela internet. A internet veio para facilitar muita coisa. Ela veio para tirar um pouco o nosso foco, mas, mais uma vez, disciplina. Se você tem disciplina para usar a internet, é uma puta ferramenta. E pode ajudar a você equalizar suas finanças para você poder ter 3, 4, 5 meses dos seus custos fixos guardado, que é a melhor situação. Quando você tem 3 meses do teu custo fixo guardado, aí você já começa a fazer o dinheiro render para você mesmo, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que é mais assim
ousada. Eu tenho um amigo que ele, eu não sei se ele entrou aí, o Max. Ele Tá, na saquei. outra primeira live ele entrou. Ele entrou? Eu não vi. Entrou. Tá Beijo, falando aqui. Max. O Max é meu exemplo para isso. O Max é profissional de educação física, trabalha com telefonia e participou como. Aí, o Max aí. Fala, Max. O Max, cara, é um exemplo financeiro para mim, porque o Max, ele entrou de sócio num campeonato de CrossFit. Eu falei, como é que é, Max? Eu achei que era um bom negócio. Aí nós saímos para almoçar e conversamos sobre o negócio. Ele é muito malandro, muito esperto, sabe fazer conta. Ele falou assim, não foi um bom negócio não, mas eu também não perdi dinheiro. Eu já descobri como é que eu vou fazer para ajudar os caras a melhorar os custos e eu vou investir nesse negócio mais um tempo, porque eu acho que isso dá dinheiro. Quer dizer, olha como é que o cara é malandro, entendeu? Se você é mais ousado, você pode ter a postura do Max, que é um exemplo de ousadia. Né? O Rover é outro exemplo de pujança. Né? O cara agora achou um nicho que é o quê? Os meus alunos não podem vir mais para RT. Eu preciso da aula online. O que eu vou fazer? Eu tenho a limitação do spa, do material. Ele entrou, montou um kit RT, A, B, C, e está ganhando um dinheirinho em cima do kit, mas é justo. O cara está pegando o material lá de São Paulo, está trazendo para o Rio, está botando na casa dos alunos e está melhorando o serviço dele. E o aluno dele não está deixando de fazer aula, o aluno dele continua saudável, o aluno dele continua com o nome RT na cabeça, como sendo o Rover um cara que resolve os problemas, um cara que cuida da minha saúde. Por quê? Porque ele foi malandro. Ele observou uma possibilidade, a receita dele baixou, eu conheço bem o Rover, eu trabalho com ele, ajudo ele nessa questão financeira, ele tem tudo controladíssimo, que é uma outra coisa que eu acho interessante. Quer dizer, a gente está falando de finanças, quem está falando aqui é um professor de educação física, especialista em treinamento desportivo, mas que em algum momento na vida a administração me puxou por uma paixão com números na adolescência. Eu era para ter sido economista, eu já falei isso na outra live, né? E virei professor de educação física. Então, nunca menospreze nenhum conhecimento. Se você gosta de alguma coisa, estuda. Porque, por exemplo, se você gosta de psicologia, estuda psicologia, porque você vai ser um professor, ou você vai ser um fisioterapeuta, ou você pode ser até um médico que tenha um approach melhor e as pessoas vão querer estar mais no seu consultório. Uhum. Agora, o mínimo de matemática, o mínimo de finanças, você precisa entender, mesmo que você não goste. No meu caso, eu amo números desde a adolescência. Então, para mim, é muito fácil tramitar com isso aqui. Eu estou mostrando uma facilidade aqui que ninguém deve estar... alguns devem estar pulando cabelo. Pelo amor de Deus, eu não sei nem quanto tem na minha carteira, meu. Como é que eu vou controlar tudo isso? Tudo é uma questão de treinamento. Se você vai... E aí eu volto a falar, cara, aproveita a pandemia para treinar nisso. Isso é fundamental para a sua qualidade de vida, isso é fundamental para a saúde dos seus filhos, da sua família, isso é fundamental para o seu bem-estar familiar, isso é fundamental para a sua aposentadoria, para a sua terceira idade. Então, você já tem que começar a pensar como é que vai ser, no caso, cada vez menos, mas a gente tem uma curva de declínio de força de trabalho conforme os anos vão passando. Cada vez mais isso está chegando mais para frente, né? As pessoas estão trabalhando até 70, 80 anos. Antigamente as pessoas nem viviam até 70, 80 anos. E as pessoas continuam, hoje em dia, ativas na parte laboral com isso. Mas é importante, conforme a sua energia corporal vai diminuindo, você ter um pouquinho mais de tranquilidade mental para você poder respirar, até para você ter mais criatividade. O Alan e o Betão falaram muito bem disso numa live que os dois fizeram. O Alan é brilhante, né? Sempre que ele fala de qualquer coisa, um dia o Alan for falar sobre lavar as mãos, eu vou assistir, porque alguma coisa boa vai sair dali. E eles falaram sobre essa coisa, de você estudar e de você ter momentos onde você baixa um pouco a bola. No caso do Betão, ele falou que toca o violão, de repente, puf, a criatividade vem, né? Então, o fato de você estar diminuindo seu potencial de trabalho
físico e diário, não quer dizer que você diminua a sua capacidade mental de criar. Eu acho que as pessoas mais velhas, elas têm que servir de uma locomotiva. Não que a gente saiba mais do que os mais novos, porque hoje com a internet isso acabou. Vide a aula que você me dá, que a Edma me dá, enfim, que pô, a Gisele está me dando, né? Gisele, um beijo para você. Nossa, outro dia ela me deu uma aula de marketing digital. Peraí, quase que eu falei, peraí, quem é o mentorado aqui? Sou eu ou é você? A Gisele tem 28 anos, eu tenho 53. Então, não necessariamente quer dizer que a gente vai ensinar tudo. Mas essa questão da vivência, da experiência, né, faz com que já tenhamos passado por algumas coisas que, cara, infelizmente não deu tempo ainda de vocês passar. A gente não é mais inteligente, a gente só viveu mais coisas. Então, o fato de você ter uma tranquilidade financeira, de você exercitar o controle, a disciplina, a criatividade, o planejamento, de você ter uma vida mais planejada, vai te trazer esse poder criativo para estar inventando coisas, estar sugerindo coisas para que as pessoas mais novas, com mais garra, com menos tempo para gastar com filho, com mãe, porque é muito engraçado, quer dizer, eu tenho 2 filhos, né? Um de 24 e um de 18. São as melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Ambos, Joaquim e João, são a razão de eu viver. Mas eles já estão ficando mais independentes. E aí a minha mãe vem assumindo o lugar dos filhos. Ela mais velhinha. E aí toda essa preocupação com os filhos eu começo a direcionar para a mãe. Então, é importante você exercitar tudo isso que a gente está falando aqui, para quando você chegar mais velho, você ter essa tranquilidade para poder cuidar dos seus pais. Sim. Né? Para você poder ver os seus filhos indo embora, mas eles vão precisar... Lembra do áudio do César? Eu achei um barato aquele material que o Maurício colocou, porque ele pede um dinheiro emprestado para o pai, que o pai parece que era empreendedor também, né? E, aliás, o Atalho está dando um show no material, né? Cara, cada um... Tá bom, eu né? estou curtindo ser um mentor, porque eu estou aprendendo a beça com o material que todo mundo dá. Aquele vídeo do Armínio Fraga que o Gato colocou, que foi uma aula de economia. Eu que gosto de economia, eu tinha que sair para trabalhar, dar uma aula, e eu fui no carro ouvindo, né? É muito Então, rico aquele mesmo. garoto, ele foi... Quem foi o investidor dele? O investidor dele foi o pai. Sim. Né? Naquele primeiro negócio que ele quis resolver o problema da mãe, né? Ele chegou para o pai, pô, pai, você investe em tanta gente aí, vem investir em mim aqui. Por quê? Porque o garoto já, desde pequenininho, tem isso na veia. Pô, o garoto tinha 13 anos, 14 anos. Então, se um garoto de 14 anos consegue fazer isso, por que um fisioterapeuta, por que um médico, por que um psicólogo de 30, 40 anos, com tempo livre, agora durante a pandemia, não vai conseguir administrar uma planilha básica? É sempre pensar em resolver problemas, né, Renato? Isso, é Não se isso. acomodar. Sempre Não, ver um problema e ver como é que você pode resolver isso. E eu e acho não que tem um poder... gancho bem bom para a pergunta da Andrea, pensando em Manda. problemas. Nós estamos numa crise e é um problema financeiro, é um problema mental, é um problema dependendo do que você absorve. É um desafio diferente para cada um. Mas é inegável que é um problema financeiro. Tá? E ela queria saber que ela está afirmando que os costumes e hábitos irão se modificar totalmente, né? Além do poder de compra que será prejudicado. E qual é a dica que você dá para o nosso segmento? Como é que a gente vai monetizar pós-pandemia? Bom, eu acho que tem 2 coisas aí, né? Depende do público-alvo que você está direcionado. Se você está direcionado para um público-alvo mais novo, eu acho que você tem que estar online. São pessoas que têm menos problemas articulares, são pessoas que têm menos limitação. E você ministrando uma aula online, você não precisa controlar tanto algumas variáveis do treinamento e pode prestar um excelente serviço. A pessoa pode ter uma melhora da performance, ter uma melhora da funcionalidade. Aqui a gente não vai falar sobre capacidades físicas, porque aquele bate-papo que vocês tiveram foi brilhante também. Está tudo interligado. Eu acho que a Leca vai falar bastante sobre isso amanhã. E não percam a live da Leca amanhã, que eu adorei aquela mulher. E já o meu público, que é um público mais velho, cheio de limitação, eles não estão aguentando online. Sim. Primeiro que tem uma dificuldade
com a tecnologia, que alguns não têm, o público da Roberta, da Beta, Mamed, Osório, pô, tem gente que ela não está conseguindo atender, né? Eu até conversei com ela essa semana. E, cara, eu acabo uma aula online mais cansado do que presencialmente. Porque eu fico, às vezes eu me vejo assim no telefone, ó, achando que eu aproximando o meu rosto do telefone, eu vou conseguir enxergar melhor o joelho do cara, se está indo para dentro, porque eu sei que aquele joelho tem um problema e ele posicionou a cadeira longe e eu não consigo ver se o joelho está para dentro ou se está para fora. Eu falo, para aí, chega para trás. Então, e sem contar que eles precisam desse contato, eles precisam desse sorriso, né? Eles precisam dessa vibração. Porque a vida, conforme os anos vão passando, se você não cria uma positividade no olhar, né, a vida vai te maltratando. E estar convivendo com gente positiva dá uma melhora no dia e aquelas endorfinas, aqueles hormônios que a gente consegue jogar na corrente sanguínea deles, eles sentem durante bastante tempo. E aí que é a grande contribuição do profissional de educação física também. E eu acho que pode ser a contribuição do psicólogo, pode ser a contribuição do médico, pode ser a contribuição do fisioterapeuta. Se der na abordagem individual, uma questão de, não, vamos melhorar, hoje você está com isso, de você está com dor aqui, de procurar não falar sobre a dor, procurar identificar a dor, procurar, na medida do possível, trazer um pouco de ludicidade. A Leca vai falar sobre isso amanhã. Sobre ludicidade no momento terapêutico que você está tratando. Então, acho que a dica que a gente pode dar é o seguinte: quem é o seu público? Se o seu público é mais vulnerável, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi a que me veio à cabeça agora. Eu acho que você vai voltar a ter muito cliente presencial. Se você é um público que tem gente mais como o Lapa, por exemplo, poxa, o mundo online para o Lapa é perfeito, né, cara? Ele não precisa se deslocar, ele atende 8 na telinha e ele está faturando a beça. Pô, graças a Deus, vamos deixar o Lapa ganhar muito dinheiro, pô. Né? É outra coisa que eu acho que quando a gente começa a ter estabilidade, tranquilidade financeira, você para de olhar para o lado. Com certeza. Você começa a olhar porque você está conseguindo chegar nos seus objetivos financeiros e ter uma certa tranquilidade. Então você para de falar, pô, o cara está ganhando dinheiro, pô, o cara... Deixa o cara, pô. É a mesma coisa do empresário de fitness. A gente precisa dos caras, gente. Vamos ajudar os caras a reabrir as academias. Vamos dar ideia, entendeu? Um precisa do outro. Eu acho que o grande segredo dessa pandemia é isso. Tá claro que um precisa do outro, cara. A gente é uma coisa só. O que estão fazendo com a gente, tá todo mundo triste. O tema da minha terapia dessa semana foi tristeza. Eu tô triste. Eu sou um cara alegre, você me conhece. Mas por quê? O simples fato de obrigar as pessoas a botar máscara. Eu não vejo mais o sorriso de ninguém. Olha o teu sorriso, coisa linda. Dá um sorriso aí. Olha lá. E a gente não está mais podendo ver o sorriso dos outros na rua. Verdade. Então, a gente tem que sair dessa pandemia muito melhor do que a gente entrou. A gente tem que sair mais organizado, estruturado intelectualmente. A gente tem que sair mais estruturado no que a gente quer, como um vai ajudar o outro. Porque senão não vai ter adiantado nada pegar esses caras aí. A gente não pode tirar os caras de lá. Os caras estão fazendo besteira, a gente sabe que estão fazendo besteira. A gente pode entrar lá no Planalto tirar os caras, pode entrar no Congresso tirar os caras. Não é por aí, né? Vamos esperar a eleição e vamos botar esses caras para fora. Uhum. Agora, enquanto isso, a gente tem que se estruturar para ter uma tranquilidade financeira. Pensem na aposentadoria de vocês, mesmo se está sobrando mês. Comecem a planejar. Comecem a pensar muito bem como você gasta os tostões, se realmente aquilo que você está gastando, porque tudo depende do multiplicador. Eu tive um aluno muito inteligente que foi dono da Estácio de Sá. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, Renato, você pede desconto de R$1? Pô, o cara é milionário, né? Numa cobertura. Eu falei, não, você é burro mesmo, hein? Vai ser pobre o resto da vida. Aí ele me deu um esculacho, mas como eu gostava muito dele, eu disse, porra, acabei de ganhar, isso em 1996. Acabei de ganhar R$1 milhão. R$1 milhão em 1996 era dinheiro à beça. Em um mês, vendendo camiseta. Porque ele pediu um desconto de R$1. Por quê? Porque ele mandou fazer 1 milhão de camisetas.
Então, galera, vamos cuidar dos tostões, vamos ver o efeito multiplicador desse dinheiro que a gente está gastando, porque isso pode ser muito dinheiro no final do mês, no final do ano. Sempre procura multiplicar por 12 os custos. Né? Assim como, às vezes, é uma coisa muito cara, aí você divide por 30, você fala, não, R$ 4 por dia, pô, isso não é nada, vale a pena eu investir nisso. Eu acho que o tempo está acabando. Está acabando, e assim, você deu tanta coisa pra gente, tanta dica, que eu não sei nem se eu te pergunto isso. Mas, como é um hábito nosso aqui do Talk da Saúde, você tem alguma coisa para indicar além, Renato, para a gente? O que a gente lê? Questões básicas? Você falou muito de Excel, você já falou uma dica no Excel de procurar no YouTube um curso. Tem algo a mais? Eu acho que todos os bancos hoje em dia, eles oferecem, o Itaú pelo menos oferece para mim, né? Informes semanais sobre os produtos novos você pode fazer com o seu dinheiro. Né? A XP está fazendo lives também. Exato, né? Então, você novamente de graça na internet, no telefone, né? E se eu indicar algum livro, certamente um livro vai estar baseado numa determinada realidade. Sim, isso é legal. Perfeito. Mas o momento especial agora é melhor você buscar coisas que vão estar falando especificamente sobre crise. Sim. Vai te ajudar a sair mais rápido desse problema que a gente está passando. Quando a crise passar, a gente faz uma outra e fala sobre planejamento. Verdade. Aí, ó, melhor, né? Bernardo tá dando uma dica aqui, RVI Capital. Aí. Tá Bernardo que cuida dos meus milhões, ó. Me ajuda dessa. Então, resumindo, é escutar os caras experts que estão muito, muito disponíveis e dando conteúdo de graça, né? Tem muita live acontecendo, né, Renato? É saber aproveitar a oportunidade, porque daqui a pouco talvez não seja de graça. Vai ficar em casa, já que a gente não está trabalhando, porque a gente vai voltar a trabalhar. E esse tempo de ficar à frente do telefone absorvendo conhecimento vai acabar. Verdade. Então a gente vai voltar para os podcasts lá, enquanto você está dirigindo, ouvindo um podcast lá. Vai botar no metrô, baixa o negócio, escuta. Essa realidade, se Deus quiser, vai voltar. Então, esse é o momento, cara. Cai dentro e... Se precisar de alguma coisa, manda pro direct da Rafa, que ela repassa. Com certeza, vai ser um prazer. Renato, muito obrigada por mais essa aula. Tudo anotado aqui. Pessoal, se tiver dúvidas, além o tempo é muito curto, tem muita coisa pra gente falar, só mandar aí no direct, que a gente... Se tiver uma dúvida muito assim, que tem que falar isso, a gente grava um vídeo, a gente vai botar o Renato no online, ele vai gravar um vídeo e a gente vai postar aqui. Renato. A nossa missão é sempre ajudar os outros. Quando precisar, é só chamar. A Rafa adora isso também. Muito obrigada, com certeza. Gente, obrigada aí. Espero amanhã vocês, 9 horas da manhã, falando sobre movimento. A mulher é Ela é. Movimento, Cognição e Ludicidade, com a Leca. Um beijo. Espero vocês amanhã. Obrigada, Renato. Valeu.